Olá, gente, tudo bom? Mais um Saúde Agora no ar aqui na TV Câmara Campinas. Agradeço de já a sua audiência que está aí acompanhando a nossa programação, os nossos quadros aqui da nossa grade. O Saúde Agora, a gente sempre traz alguma enfermidade, alguma doença, para a gente entender mais sobre ela, saber as características, tratamentos e todos os detalhes para informar você aí do outro lado. E hoje a gente vai falar sobre epilepsia infantil. A gente tem uns dados interessantes sobre esse assunto hoje e para conversar com a gente, nós trouxemos a Laura Vale, neurologista infantil. Laura, obrigada por dividir seu tempo e seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Laura, antes da gente partir para a parte já infantil, a questão da epilepsia nessa fase mais jovem da criança, o que caracteriza um quadro de epilepsia, já para a gente começar de uma forma geral para os nossos espectadores entenderem? Tá. Bom, epilepsia, na verdade, é um distúrbio do cérebro onde tem uma predisposição a ter crises epiléticas. As crises epiléticas, ela é, na verdade, o sintoma da epilepsia. E aí, para a gente falar um pouquinho o que são as crises epiléticas, né? É a manifestação de uma atividade elétrica anormal do cérebro, que pode ser motora, pode ser uma sensação, e a gente tem, por exemplo, as crises convulsivas, que são aquelas de se debater inteira, tem aquelas outras que só mexe uma parte do corpo, isso depende muito da área do cérebro que está afetada. Então, a epilepsia não se trata de uma única epilepsia, são vários tipos de epilepsia, né? Especialmente na infância e na adolescência, que é uma faixa etária que é mais prevalente esse tipo de doença, né? E vai ser caracterizada pela crise epilética. Eu tenho um dado aqui, inclusive, dizendo que a epilepsia afeta aproximadamente 5 a 10 crianças a cada 1.000. É um número bem alto, né? Exatamente, é bem prevalente na faixa etária. Abaixo de 1 ano de idade é muito mais comum. Aí, conforme vai ficando mais velha, essa prevalência vai diminuindo um pouco, mas ainda assim é bem frequente. E o que causa a epilepsia? Eu dei uma lida que a gente sempre vai ler um pouco para poder bater o nosso papo aqui. Parece que ela pode ter inúmeros fatores, né? Não é uma coisa, apenas um ponto ali a ser investigado. Sim, a causa da epilepsia realmente são várias, né? A mais, a mais frequente é a causa genética, então tem as epilepsias de base genética e outras de causa mais estrutural. Então, muda-se a estrutura do cérebro, que pode levar a essa predisposição a ter crises epiléticas. Tem a questão genética, então vamos falar de um jeito assim bem. Vamos usar uns exemplos bem bobos aqui para ver se dá para entender. Vamos dizer que nossas célulazinhas aqui do cérebro, os neurônios, é uma questão física. Tipo, tem um neurônio que está para o lado errado, está menorzinho, maiorzinho. Seria algo assim, bem passando longe para tentar explicar. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar de uma maneira bem simples. A base genética, você muda a estrutura microscópica ali do neurônio, né? Então, ele tem uma alteração que predispõe ele a ser mais excitável, né? Dessa parte elétrica. A parte estrutural, você tem uma lesão. Então, por exemplo, a criança sofreu um AVC, ou ela teve uma meningoencefalite, e aí mudou a estrutura daquele neurônio, e ele fica mais excitável e mais predisposto a ter uma crise epilética. Então, Deu para entender? deu para entender, acho que ficou mais claro aí para todo mundo do outro lado. Você falou sobre um AVC ou alguma coisa assim, uma questão física de um acidente poderia desencadear também alguma pancada forte na cabeça, um acidente de carro, moto, algo assim? Sim, se tiver uma lesão da estrutura do cérebro, se isso resultar numa lesão estrutural do cérebro, também pode levar a ter crises epiléticas.
Isso a gente está falando, por enquanto, só do fator genético e agora uma questão mais física. Tem outros fatores também, não sei, qualidade de vida, alimentação, alguma coisa nesse sentido? Alguma questão relacionada a isso, eu acredito que não, porque isso não vai gerar epilepsia. Pode gerar crises epiléticas, mas a gente não considera epilepsia. Por quê? Por exemplo, a hipoglicemia pode gerar uma crise epilética, mas isso não caracteriza a epilepsia. A epilepsia, a gente precisa ter duas ou mais crises no intervalo aí de 24 horas, para a gente caracterizar como tendo doença epilepsia. Uma crise epilética isolada, aí não caracteriza mesmo esse tipo de doença. Entendido. E agora, indo aqui para o público que a gente estava falando no começo, infantil, crianças, pré-adolescentes, você já falou que parece que crianças estão mais predispostas. Tem alguma explicação aí? Na verdade, é por conta da maturação cerebral, né? Então, o cérebro, nessa fase da infância até a fase da adolescência, ele está se desenvolvendo de uma velocidade muito rápida. E isso pode predispor a ter pequenos choquinhos ali durante essa maturação. Então, na formação do neurônio, pode predispor a ter esses choquinhos. Por isso, na faixa etária pediátrica é muito comum. E esses choquinhos aí no cérebro, ah, nessa primeira infância, nessa fase que a criança está desenvolvendo, pode gerar algum tipo de consequência mais para frente, ou é algo que a criança vai ter ali e não vai afetar o desenvolvimento? Então, é muito frequente as epilepsias autolimitadas da infância. O que é isso? É aquela que tem uma idade de início para começar e que se resolve na infância mesmo. Não perdura para a vida adulta e não tem nenhum tipo de sequela, nenhum impacto no desenvolvimento. Quando você tem alguma lesão, igual a gente comentou, alguma lesão estrutural do cérebro, a estrutura do cérebro está diferente, ele teve um AVC, a criança ou adolescente teve um AVC, ou tem alguma alteração genética mais específica, que pode evoluir com crises de mais difícil controle e aí ter um impacto mais significativo no desenvolvimento. Mas não necessariamente é da crise epilética, pode ser da condição de base desse paciente, tá certo? Na primeira crise, os pais já devem correr com a criança para entender o que é essa causa, o que pode vir mais para frente. Na primeira crise, é importante ter uma avaliação no pronto-socorro, para a gente ter certeza que não teve nenhuma uma lesão, que o exame neurológico, né, que é muito importante, a gente valoriza muito a clínica, está normal, mas inicialmente não precisa de nenhuma investigação na primeira crise. Quando essa criança, esse adolescente começa a ter mais crises, aí a gente começa a investigar, fazer um eletroencefalo, às vezes fazer um exame de imagem, né, para investigar o porquê que está tendo essa crise. Nesse momento que os pais passam por uma situação dessa, qual seria o profissional indicado a procurar? É o pediatra, o neurologista já? Como é que os pais podem se orientar nesse momento? Bom, na primeira crise é pronto-socorro, pediatria, né? Se eventualmente acontecer uma segunda ou até terceira crise, o ideal é procurar um neurologista infantil para ter uma melhor conduta do caso. Com esse acompanhamento de outros momentos que vai poder realmente bater o martelo e fazer o diagnóstico, né? Não dá para ser logo no primeiro momento. Exatamente, exatamente. A gente tem que caracterizar exatamente como foi essa crise, né? Então, igual eu expliquei, tem as crises de convulsão, tem as crises que são mais focais, que mexem só uma parte do corpo. Os vídeos caseiros nos ajudam muito nessa caracterização. E aí a gente caracteriza a crise, vê a idade do paciente, o que é mais prevalente nessa idade. É mais prevalente
epilepsia autolimitada, essas que são boazinhas, que se resolvem facilmente. Então, aí a gente vai conduzindo dessa maneira, tem os tratamentos mais específicos, né, mais indicados para cada tipo de crise, para cada tipo de epilepsia, e aí um neurologista infantil vai estar apto a desvendar todo esse mistério depois da primeira crise, né, depois da segunda crise. A gente vai falar sobre o tratamento ainda, mas nesse primeiro momento, os pais às vezes ficam desesperados, né? O responsável, o tutor, cuidadores, e a gente vê muita coisa por aí. Ai, tem que fazer assim, tem que botar a criança de não sei que jeito, tem que dar água, tem que. O que é que a gente. Eu acho que não é o principal que se deve fazer, mas o que não se deve fazer nesse momento que a criança ou pré-adolescente está passando por uma crise epilética. Sim. É, na crise de convulsão mesmo, aquela que se debate, que realmente é um pouco chocante, né, de ver, principalmente para os pais que não têm esse contato, né? Nesse momento, primeira coisa é manter a calma, né? É muito importante manter a calma, olhar para o relógio, porque o tempo de crise para nós é muito importante, colocar a criança de lado, porque pode sair saliva, pode até sair conteúdo do estômago, então deixar a criança de lado, colocar, proteger a cabeça, então colocar alguma coisa acolchoada embaixo da cabeça, só para que não fique batendo e não se machucar. É importante que não coloque nada na boca. Essa questão de que a língua enrola é um mito, então não colocar nada na boca e deixar que a crise, ela realmente ela passa. A maioria dessas crises convulsivas, elas cessam em 2 a 3 minutos. Se ficar mais prolongada, então a gente chegando aí com 5 minutos de crise, é importante que essa criança ou adolescente seja conduzido para o serviço de emergência, porque vai precisar muito provavelmente de uma medicação na veia. Por isso que o tempo é muito importante, né? Então, são rápidas essas crises, passam espontaneamente, mas se estiver muito prolongada, tem que procurar o serviço de emergência. Esse aí foi um mito que eu mesma acreditei durante muitos anos, essa questão que a pessoa em crise convulsiva, ela enrola a língua e você tem que puxar a língua dela. Quando você pensa um pouquinho mais, vê como não faz sentido, né? A pessoa está se debatendo, você simplesmente puxar a língua dela, né? Mas esse é um mito aí bom da gente falar. A pessoa não enrola a língua, não tem que puxar, colocar nada na boca, que pode até machucar quem está tentando ajudar, né? Exatamente. E não precisa segurar os braços, pernas, não precisa de nada disso também, porque senão pode realmente mais trazer um mal do que um bem, né? No máximo, você deixa o ambiente o mais livre possível para a pessoa não se bater em nada, né? E vamos falar agora sobre tratamento. Aconteceu as crises, você está fazendo aquele acompanhamento. Geralmente, como se dá um tratamento para convulsão, que vai fazer esse acompanhamento, saber se realmente é caso de epilepsia infantil e tudo, mais medicamentoso, mudanças no dia a dia, como é que funciona essa parte? Tá. O tratamento, ele é com remédio mesmo, tratamento medicamentoso. A grande maioria vai ter uma boa resposta a essas medicações e levar uma vida o mais normal possível, né? Sem restrições. É importante desmistificar isso. A epilepsia, ela não impede a criança ou adolescente de realizar as atividades cotidianas. Exceto, lógico, algumas atividades que podem expor a um risco maior. Por exemplo, mexer com fogo, então o adolescente vai fazer um churrasco de família, vai ficar ali mexendo na churrasqueira. Se ele tiver uma crise nesse ambiente, ele pode se machucar gravemente, né? Ou subir em altura, fazer atividades lá no alto, isso também pode gerar um risco um pouco maior. E atividades aquáticas, é sempre importante que tenha alguém ali com a criança, principalmente, para ter uma supervisão. Porque esse tipo de atividade, caso ocorra uma crise, pode levar a algo mais sério, né? A um evento mais grave, tá? Mas fora isso, é vida normal.
Mas você falou aí, por exemplo, atividades na água. A criança, a pessoa, ela sente quando está vindo a crise, ou é algo muito repentino, não dá tempo nem de talvez sentar, procurar um lugar calmo? Tem das duas formas, né? Isso varia aí de acordo com o tipo de epilepsia, mais uma vez. Tem das duas formas, tem aquela que a criança sente que vai acontecer e aí consegue pelo menos buscar um lugar de segurança, mas tem aquelas que realmente não avisam. Eu li aqui sobre questão de estímulos luminosos e alteração do sono. Isso pode, vou usar uma palavra aqui, desencadear uma dessas crises? Tem alguns tipos de epilepsia, principalmente relacionada à parte genética, que são desencadeadas pela fotoestimulação que a gente fala, né? Então, tem uma frequência de estímulos luminosos e daí predispõe a ter a crise. E alguns outros tipos que também é muito mais frequente ter a crise epilética durante o sono. Durante o sono, a nossa atividade cerebral ela muda, né? E aí pode predispor ao aparecimento dessas crises epiléticas. Olha, muita informação hoje aqui com a doutora Laura Vale, que é neurologista infantil. Estamos falando hoje aqui sobre epilepsia infantil, nessa primeira fase da infância, pré-adolescente. Laura, falamos sobre causas, tratamentos. Tem mais alguma coisa interessante que queria falar aí sobre o assunto? Não, acho que eu queria só frisar, desmistificar essa questão da epilepsia, né? É uma doença não contagiosa, não limitante, que não impede a criança ou adolescente de viver a sua vida plenamente. Isso é muito importante. Laura, então muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. As portas ficam abertas para você voltar em outro momento falar sobre outro assunto. Que ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Laura. O Saúde Agora encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que tenha levado muita informação para vocês. Como sempre, convido a visitar o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir Saúde Agora, Saúde é Vida, na ponta do lápis. É o bicho, vários quadros aí da nossa programação e eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.